Esse rocambole que nós vamos fazer hoje é um rocambole muito gostoso, fofinho, com poucos ingredientes e vocês vão se surpreender com ele. Ele é muito fácil de fazer e os ingredientes tenho certeza que vocês têm em casa. Para nossa receitinha, nós vamos precisar de 2 ovos, as claras separadas, viu? Agora nós vamos bater até que ela fique bem firminha, não em ponto de bico, tá bom? Aqui, ó, desse jeitinho aqui já está bom. Agora nós vamos colocar as gemas uma a uma e continua batendo, tá? Chegou nesse ponto aqui, tá bom, tá bem volumoso. Tá vendo? Olha só, tá bem volumoso. Agora tenho aqui meia xícara de açúcar e nós vamos colocar aqui também aos poucos, tá bom? Com a batedeira ligada sempre. Bom, aqui, olha só como é que a massa fica. Bem espumada, né? E bem lisinha. Vamos colocar algumas gotinhas de baunilha. Colocou as gotinhas de baunilha? Eu tenho meia xícara de farinha de trigo. Vamos adicionar também aos poucos, com a batedeira ligada, até que misture bem. Vamos tirar o excesso das laterais, né, para que se envolva bastante, para que se envolva na massa, né, porque fica aqui nos cantinhos e não se mistura. Então, a gente tira esse excesso e bate. É uma massa muito boa, uma massa econômica, fácil de fazer, né? Não gasta tantos ovos para você fazer assim um rocambole. Prontinho, gente. A única coisa que falta aqui agora é o fermento. Mas antes de colocar o fermento, eu vou untar o tabuleiro. E o tabuleiro, para quem não usa o papel manteiga, tem que ser muito bem untado, tá bom? Então, nós vamos untar com um pouquinho de margarina e um pouquinho de óleo para garantir que ele fique bem, para que a massa solte com mais facilidade, né? Então, o desmoldante geralmente é feito com um pouquinho de manteiga ou margarina e um pouquinho de óleo. Então, tá aqui, vou colocar um pouquinho de óleo, somente isso, e vou untar bastante. Dei uma leve enfarinhada. Agora, vamos trazer a nossa massa para cá. Eu vou colocar a metade de uma colher de sobremesa de fermento. A metade. Vamos misturar.
Vamos espalhar. O tabuleiro, ele tem que ser um tabuleiro grandinho, porque essa massa, ela não é aquela massa grossona, muito alta, sabe? É uma massa de rocambole. Se você põe num tabuleiro muito pequeno, ela vai ficar muito, muito alta. Aí eu faço assim e depois ajeito com a espátula. Nós vamos levar ao forno, dependendo da potência do seu forno, no máximo, mas no máximo, 20 minutos a sua massa tá pronta. Geralmente a minha leva 15, mas depende da potência do forno de cada pessoa. E o bom é não deixar ela assar demais, assim, para ficar muito morena. Moreninha no ponto, tá, gente? Para que vocês não corram o risco da massa quebrar, né? Ficar muito ressecada, não é mesmo? Então, aqui, ó, com cuidado para não tirar o untado, né? A manteiga que você colocou embaixo. Então, a gente dá essa espalhada aqui com a colher mesmo. A gente espalha bastante, procurando deixar o mais retinho possível. E esse recheio aqui, você pode colocar o recheio que vocês acharem mais gostoso, né? Uns gostam de goiabada, outros doce de leite, enfim. Tem vários recheios gostosos para vocês rechear essa delícia. Eu amo rocambole. Tem mais alguém aí que ama rocambole? Eu amo rocambole. Rocambole lembra muito a minha infância, que geralmente era de goiabada ou doce de leite. Aqui, gente, prontinho. Aqui eu vou dar uma batidinha ainda. Pronto. Vamos levar para o forno nesses minutinhos que eu te falei. No máximo 15 minutos no meu vai estar pronto, tá? Mas pode demorar aí até 20, tá ok? Após 15 minutos, olha aqui a nossa massinha prontinha. Vocês veem, ela fica soltinha nas laterais. Eu tenho um pano, que é um paninho úmido que eu gosto de usar. Pode ser qualquer pano, tá? Um pano de prato, assim fininho. Eu gosto de dar uma umedecida para poder enrolar o nosso rocambole. E eu gosto de fazer o seguinte: solto nas laterais, apesar de estar solto, eu dou uma verificada e já desenformo ele quente, tá? Eu não espero esfriar, não. Desenformo quente. Então, eu vou puxar para cá e vou forrar esse paninho. Paninho branquinho, limpinho, tá, gente? Ó, você forra. Essa é a melhor forma de fazer. Tá quente, mas dá para botar a mão. Olha só. Olha que beleza. Soltinho. Opa! Desculpa, gente. Soltinho. E eu posso virar desse jeitinho aqui, para vocês verem direito. Olha só. Deixei uma sobra de pano lá. E aqui vocês podem fazer isso. Já pode enrola ele. Vou virar de novo, tá? Deixei só para você, virei só para vocês verem. E tenho aqui doce de leite. Por sinal, muito gostoso, feito aqui por mim. E a gente vai passar por ele. A diquinha é de quando vocês forem colocar o doce de leite, se ele estiver agarrando muito,
vocês pegam uma colher, tá? Se quiser, pode até umedecê-la um pouquinho, para não agarrar, para não soltar a massa, tá? Aqui agora você vai enrolar. Ó. Aí você vai dando uma prensadinha assim, tá? Para ele ficar bem enroladinho, ó. O paninho você pode dobrar. E aqui está o nosso rocambole enroladinho. Aqui a gente pode passar doce de leite por cima, pode colocar somente um açúcar, tá? Se vocês quiserem passar o doce de leite, pode passar. Ou pegar o açúcar de confeiteiro e polvilhar por cima. Para não ficar tão doce, né? Eu vou pegar aqui um pouquinho de açúcar e vou fazer isso, tá? Vou colocar aqui por cima. Eu coloquei um pouco de açúcar também no fundo da bandejinha, só para ele não grudar. Enrolou bem, aí a gente tira sempre as pontinhas assim, ó. Olha que lindo. Olha. Que gracinha. Não é tão grande, mas vocês veem aqui a fofura? Olha a massa. Que maravilhosa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Aqui eu tô fazendo assim, porque vocês podem fazer também, para deixar ele mais altinho, tá bom? Beijão, gente. Deus abençoa. Tenha um bom dia.